Olá! Hoje a gente vai falar sobre esse livro que é O Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Que, assim, todos os canais que eu conheço falaram alguma coisa desse livro, mas não é pra menos, né, gente? Esse livro é maravilhoso e é por isso que eu decidi falar sobre ele, porque vocês sabem que eu falo sobre livros que eu gostei muito aqui no canal. Então, não tem como deixar ele de fora, que foi um dos melhores livros que eu li até agora nesse ano, né, gente? Antes de eu começar a falar desse livro, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo se vocês gostaram da minha resenha. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, gente, porque o meu canal tá chegando a 1000 inscritos e eu tô muito feliz com isso. Então, se inscrevam no canal, deixem seu like para o vídeo ser entregue para mais pessoas e vamos falar finalmente sobre Itamar Vieira Júnior. O Itamar Vieira Júnior, com esse livro, ele ganhou o prêmio Oceans e o Jabuti em 2019 e também ganhou o prêmio Leia em 2018. Então, assim, gente, esse livro foi muito premiado. E o livro, o autor começou a escrever esse livro quando ele tinha 16 anos. Então, muito novinho. Só que o maior desenvolvimento do livro foi no momento onde teve uma mudança muito grande familiar na vida do autor. E o Itamar Vieira Júnior, ele foi funcionário do INCRA e ele é geógrafo. E essas duas coisas juntas fizeram com que ele tivesse um contato mais próximo com o pessoal do sertão maranhense, que é um pessoal que vive uma vida muito particular, muito ímpar, né? Muito sofrida. Então ele teve mais contato com essa realidade. E essa realidade trouxe para ele mais bagagem para escrever esse livro maravilhoso que consegue ser tão realista, talvez por causa disso, né, gente? O texto, ele se passa no interior da Bahia, numa cidade fictícia chamada Água Negra, e ele foca na história das duas irmãs, que são Bibiane e Belonísia, que em um dia, numa brincadeira ali, elas estavam brincando e daí elas viram embaixo da cama da avó delas uma mala e saindo dessa mala um cabo de marfim. Elas pegaram um cabo de marfim e o cabo de marfim se tornou numa faca com um cabo de marfim. E a faca, ela parecia extremamente brilhante, extremamente atraente, então elas decidiram colocar a faca na boca. E nessa colocando a faca na boca, elas machucaram a língua, ambas machucaram a língua e uma delas, que eu não vou falar qual porque seria spoiler, cortou parte da língua fora. E, gente, essa informação não é um spoiler porque tá nas primeiras linhas do livro, assim, é a informação de que uma delas cortou a língua fora e a outra só machucou a língua, só, não é só, né, gente, mas, enfim. E a partir desse acidente, as duas irmãs ficam conectadas, e não é só pelo sangue, né, pelo parentesco, mas é porque também uma se torna o porta-voz da outra. Então a outra não consegue falar, então uma se comunica pela outra. É uma conexão maior do que só conexão de irmãs. Só que assim, a conexão delas em um momento do livro vai acabando, porque uma fica feliz por viver no sertão, pela vida que ela tem no sertão, e a outra começa a perceber as injustiças que a família dela sofre nesse sertão. Então ela começa a lutar com um cara, com o Severo, que ambas se apaixonam por ele. É uma das primeiras coisas que fazem as irmãs começarem a se distanciarem, né? E daí uma das irmãs fica com o Severo e vai embora para lutar por direitos da família naquela fazenda. Dito isso, eu vou parar um pouco de falar do enredo do livro, porque senão eu vou dar spoilers, né, gente? E vou começar a falar sobre as minhas reflexões sobre o livro. O livro, ele é dividido em 3 partes: Fio de Corte, Torturado e Rio de Sangue. E essas 3 partes são narradas pelas duas irmãs, duas primeiras, a Bibiana e a Belonísia, e a terceira é narrada por Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade da religião local, que é a religião Jaré. E pesquisando um pouquinho mais sobre o livro e pensando um pouquinho mais sobre ele depois que terminei a leitura, é muito perceptível que ele traz muitos traumas do tempo da escravidão. Mesmo se passando no século XX, o livro ele traz todo esse peso dos afro-brasileiros que foram libertos na Lei Áurea e que não tinham o que fazer depois que estavam libertos, eles estavam na miséria. Então, muitos deles procuraram essas fazendas que os empregavam em troca de moradia, né, só moradia, e eles plantavam as coisas para comer lá.
Então, é isso que acontece na família de Bibiane Belonísia. Então, mesmo se passando no século XX, a história, ele retrata um tempo muito anterior ao século XX também, e também é muito atual. E como eu disse, né, o trabalho das famílias, ele serve exclusivamente para garantir moradia a essas famílias. Então, as fazendas são de pessoas brancas e as famílias normalmente são pessoas negras, né, de maioria negra, que trabalham naquela terra, mantêm aquela terra, preservam aquela terra em troca de moradia. Mas não pensem que eles têm as casas construídas, eles constroem as casas. E as casas não podem ser construídas de alvenaria. Então, porque é um negócio muito permanente, casas de alvenaria, né? Então, as casas são construídas de barro, enfim, e são construídas pelas próprias pessoas. E são poucos momentos que as famílias que trabalham têm contato com as pessoas brancas, né, com os donos, os proprietários, os gerentes da fazenda. Mas quando eles têm contato, é muito explícito a relação exploratória, a relação de racismo que um tem com o outro. E esses terrenos onde eles vivem são lugares muito isolados, são lugares onde é muito difícil, tem um contraste social muito grande e é muito difícil ter acesso a supermercados, ter acesso a farmácia, a hospitais. Então, a maior parte dos tratamentos que são feitos lá nesse terreno é feito pelo Zeca Chapéu Grande. Quem é Zeca Chapéu Grande? Zeca Chapéu Grande é o pai das irmãs Bibiane e Belonísia. E a maior parte dos tratamentos é feito por ele, que são tratamentos religiosos, naturais, à base de chá, de ervas, enfim. Só que é muito difícil porque quando Bibiana ou Belonísia cortam a língua fora, elas precisam de hospital. E lá na fazenda tem um carro que é usado por todo mundo, né? E eles precisam do carro, eles pegam o carro, vai para o hospital e é a primeira vez que Bibiana e Belonísia saem da fazenda. Elas eram crianças ainda, né? Mas elas nunca tinham saído da fazenda. E é muito incrível. Incrível, eu acho que é a palavra errada. É muito triste, na verdade. É incrível no sentido de surpreendente e triste, né? Que Bibiana e Belonísia percebem que podem ter mais pessoas brancas do que negras. Elas nunca tinham visto essa realidade de ter mais pessoas brancas do que negras. E o Zeca Chapéu Grande, né, falando só um pouquinho dele, ele é um cara muito importante na comunidade, porque ele é o líder religioso e ele é o cara que sempre é chamado para resolver conflitos. Então, acontece alguma coisa, é o Zeca Chapéu Grande que vai resolver. E outra coisa que eu achei muito interessante nesse livro é a presença feminina. Mesmo com o patriarcado em alta, mesmo com o machismo muito grande que aquela cultura tem, né? Na verdade, todas as culturas têm machismo, principalmente no século XX, era um machismo ainda mais consolidado, né? Hoje tá mais fraco, ainda bem essa estrutura do machismo, mas a estrutura machista nessas culturas mais interioranas, né? Por exemplo, na minha casa. A minha casa, eu moro no sítio, eu morava no sítio, moro ainda no sítio. Então, gente, eu passo bom tempo lá e bom tempo aqui. Então, eu fico entre esses dois. Então, eu fico no sítio. Eu vivi numa cidade pequena e, gente, lá ainda é muito machismo, é muito conservadorismo, é muito ruim esse tipo de cultura nas cidades mais interioranas. Imagina no sertão, sabe? Imagina nas fazendas, no meio do nada, onde as pessoas não têm acesso à informação. Essa cultura ainda perpetua muito forte. Mas mesmo com essa cultura perpetuando forte, na história, as personagens femininas têm grandes protagonismos. Então, elas são muito importantes para histórias. Um dos exemplos dessa força que tem, né, a mulher na história é o próprio envolvimento de uma das irmãs com política. Então, ela se envolve com política e tem todo mundo ouve ela faz discursos e tudo mais. Isso é muito difícil para mulheres inseridas nesses contextos. Então, realmente, os personagens femininos nessa história são muito fortes. Inclusive, né, gente, todo mundo trabalhava, homens, mulheres e crianças. Os homens, eles cuidavam mais da plantação, então eles plantavam coisas, as mulheres cuidavam mais da colheita
E as crianças faziam mais serviço de casa, cuidavam dos irmãos e também às vezes ajudavam na roça, né? E todo mundo trabalhava, o que entristece. E o que entristece muito é que parte do que eles colheram, do que eles plantaram, vai para o gerente da fazenda, que de tempos em tempos o gerente passa lá na casa dos moradores da fazenda, né, dos caras que trabalham para morar na fazenda, e pega parte da plantação. Então, além deles não receberem nenhum salário, eles têm que dar uma parte da plantação para os fazendeiros, entendeu? Vocês imaginam que absurdo que é isso? Então, eles vivem nesse ciclo de exploração infinita. E como eu disse antes, né, gente, essas são condições atuais que muitas famílias afro-brasileiras, afrodescendentes, que tiveram seus antepassados libertos da escravidão pela Lei Áurea, eles vivem essa vida porque nunca tiveram oportunidade de sair. Eles vivem um ciclo infinito, eles não ganham dinheiro porque eles só trabalham por moradia, sem dinheiro eles não conseguem juntar dinheiro para sair da fazenda, então fica lá de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, todos moram nessa fazenda e fica um ciclo infinito de exploração. Só que no livro, né, a sociedade vai desenvolvendo, por exemplo, Bibiana e Belonísia, uma delas vai para a carreira política, então ela luta pelos direitos dos trabalhadores da fazenda, e a outra, ela se torna professora, gente. Então, ela ensina, ela cria uma escolinha, ela começa a ensinar as crianças da comunidade, né? Isso é muito importante para desenvolver a comunidade. Então, o romance, ele pode ser expandido para os dias de hoje, né? Isso é algo que torna os romances muito atuais, muito interessantes. Eles são escritos passando numa época de outrora, né? Numa época anterior à nossa, e eles servem para a época de hoje. Isso me deixa muito intrigada, porque como a sociedade consegue se desenvolver tanto em alguns aspectos e em outros, a sociedade continua na mesmice, na mesma exploração, na mesma desumanização, né, gente? E esse livro me lembrou demais o livro Vinhas da Ira de John Steinbeck, que é uma das minhas primeiras resenhas aqui no canal. Vou deixar linkado nos cards para vocês. E se vocês não assistiram, vai lá assistir. Se vocês não leram, leiam, porque é muito bom. E também eu acho que vai se conectar muito com o livro 15 da Raquel de Queiroz, né? Sabendo um pouquinho da história do livro, um pouquinho da sinopse do livro. Eu acho que vai se conectar muito. Se vocês já leram 15, deixem aí inscritos pra mim. Eu sei que um dos inscritos do canal já deu, que ele veio conversar comigo. Mas é isso que eu tinha pra falar hoje. Me contem aí o que vocês acham de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E um beijo e até o próximo vídeo.